arribadas. Num dos mais famosos cartões postais brasileiros, a ciência investiga uma ocorrência que, desde 2003, aparece com mais frequência e provoca manchas escuras na praia central de Balneário Camboriú. O fenômeno chamado de arribadas é conhecido também como briozoários, uma espécie de invertebrado marinho, uma biomassa de organismos marinhos que aparece com mais frequência entre a primavera e o verão. Chama a atenção pelo aspecto e o odor, mas já foi comprovado que não apresenta risco à saúde pública. O que são as arribadas? As arribadas são compostas principalmente por duas microalgas. Elas formam cadeias com estrutura resistente. Essa estrutura se reverte num emaranhado que permite a fixação e o desenvolvimento de outros organismos chamados de acompanhantes. Essas microalgas crescem com o estímulo do excesso de nutrientes, intensidade da luz, temperatura e o sistema de circulação da água da enseada. O emaranhado formado pelas microalgas é como uma base de desenvolvimento para o principal acompanhante, o briozoário, mas as pesquisas já detectaram outros acompanhantes. Uma macroalga filamentosa de estrutura fina também fazem do emaranhado um campo fértil para crescerem. Os organismos presentes nas arribadas têm características reveladas em experimentos, precisam de muito nutriente e crescem de maneira eficiente com a baixa intensidade da luz. As diferentes condições oceanográficas ditam que organismos acompanhantes, o briozoário e a macroalga, podem dominar a biomassa das arribadas, fator que ocorre na praia com alterações pela mudança dos ventos e ondas. A hipótese da circulação e dos costões rochosos. Por estudos da circulação da enseada de Balneário Camboriú, foram apontados os prováveis pontos de origens das arribadas. Esse sistema determinou áreas de acúmulo de organismo por células de movimento da água. Da mesma forma, áreas de alta intensidade de ondas, como os costões rochosos, também poderiam favorecer o fenômeno. As tentativas de obtenção de imagens. A tecnologia como aliada à ciência foi usada para observar os organismos nos pontos de interesse da enseada de Balneário Camboriú. Câmeras subaquáticas permitiram as buscas, mas os avanços não foram promissores. Novas tentativas com mergulhos. O trabalho em profundidade foi realizado com mais de 20 horas de mergulho em várias saídas de campo. A pesquisa envolveu os costões rochosos ao longo da enseada e parcéis, lajes de pedra no fundo do mar, povoadas de organismos marinhos, mas não se identificou a presença de organismos das arribadas. Novas pesquisas com instrumentos por amostragem. Na busca por entender o fenômeno, foram feitas coletas com equipamento para retirar amostras próximo ao fundo da enseada. Foram usadas bombas de sucção e uma rede presa a um trenó, a rede epibêntica. Essa técnica permite um tempo maior de trabalho sem a necessidade do mergulho ou contato visual. O ambiente das arribadas. O deslocamento das arribadas obedece a padrões dos ventos e de ondas na enseada de Balneário Camboriú, com o aumento da temperatura e da intensidade da luz. Com isso, as arribadas apresentam maior volume de biomassa nos meses do verão. A análise do comportamento foi possível com a base de dados cedido pela Ambiental, a empresa de limpeza urbana contratada no município. O que já se sabe? Os questionamentos sobre as arribadas pela população são inúmeros, o que motivou ainda mais os pesquisadores buscar respostas. O que se sabe? A hipótese de dragagem do rio Itajaí-Açu e o bota fora na costa não são responsáveis pelas arribadas. O material tirado do fundo do rio não apresenta os organismos que compõem as arribadas de Balneário Camboriú. O material também não se acumula dentro da enseada de Balneário Camboriú, pois segue um curso para o norte. As arribadas não são registradas nas praias ao norte, o que descarta a atividade de dragagem como responsável. Também questionamentos levantados sobre os navios transatlânticos de turismo foram descartados. As amostragens no local de atracação não identificam a presença dos organismos que causam as arribadas. Os navios ancoram na Barra Sul desde 2017. Na linha do tempo, indícios de arribadas são antes dessa data. Já o rio Marambaia, que deságua na Barra Norte da enseada, mostrou presença dos organismos. Entre 2018 e 2019, apresentou água de coloração forte, chamando a atenção. Mas o rio não se mostra um local que pode concentrar alta biomassa dos organismos que formam as arribadas. Pesquisas dos organismos no rio tiveram como resultado a falta de capacidade de crescimento. Na conclusão, os organismos observados no rio foram levados para o seu interior pela ação da maré. A dinâmica das ondas e as arribadas.
O trabalho de pesquisa descartou várias possibilidades do fenômeno. A Praia Central, com um volume de algas escuras, lançou um desafio: investigar as suas causas. A conclusão foi de que as arribadas e principalmente as microalgas que dominam todo o processo pertencem a um grupo de algas, as chamadas diatomáceas da zona de arrebentação. Crescem e se acumulam atrás da linha de quebra das ondas, no final da antepraia, região que sofre a ação das ondas, local onde crescem e se acumulam, que ao formarem uma pequena biomassa passam a hospedar os organismos acompanhantes, briozoários e macroalgas. O substrato produzido permite um grande volume por crescimento de todos. Com o aumento da altura das ondas, essa massa de organismo é suspensa e jogada para a praia. Os ventos e as correntes de retorno deslocam esse material para algum ponto da orla. Pelo levantamento realizado, foi possível confirmar que a ocorrência dessas algas atrás da linha de quebra se estende ao longo de toda a Praia Central, estando mais profunda ao norte da Ilha das Cabras e mais rasa ao sul da faixa litorânea do centro da cidade. Linha do Tempo. Na linha do tempo, descobriu-se que em 1938 e 1978, as manchas escuras apareciam na Praia Central de Balneário Camboriú. Fotos da época sugerem que as arribadas já ocorriam na região e que poderiam ser um fenômeno natural, porém em menor volume. A falta de confirmação de espécies marinhas nessas manchas limita a exatidão se eram as mesmas algas de hoje. A partir de 2018, a frequência e a quantidade desses organismos nas praias despertaram mais a atenção. O aumento da biomassa está associado pelos pesquisadores ao desenvolvimento da cidade e, consequentemente, sobre as questões de saneamento. O desenvolvimento dessas algas se dá pelos nutrientes encontrados em excesso na enseada e é originário da matéria orgânica. A geografia da região e as arribadas. No desenho que lembra uma meia-lua, tendo como alças os rios Camboriú e Marambaia, o sistema de circulação da enseada de Balneário Camboriú apresenta condições ideais para hospedar o fenômeno em épocas e condições favoráveis. O ponto negativo é que são os meses de maior circulação de turistas na Praia Central e que chama a atenção pelo aspecto visual. O investimento em saneamento com a melhoria na rede coletora de esgoto e de seu tratamento apontam para as principais soluções do fenômeno. Assim, acredita-se que a redução das arribadas estão diretamente associadas à redução das matérias orgânicas que são lançadas ao mar pelos rios. Por outro lado, como um processo natural, as arribadas podem ser importantes no equilíbrio ecológico da praia. O processo de desenvolvimento dos organismos que causam o fenômeno é visto como alimento a outras vidas marinhas que compõem o ecossistema da enseada de Balneário Camboriú.